PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando me perguntam como a NR1 impacta na prática o dia a dia das empresas, informo que neste ano a norma se consolida como pauta prioritária ao tratar a saúde mental como exigência legal. E o custo de não agir vai além das multas. Por isso, recomendo prontamente que as empresas procurem um especialista no assunto. E foi exatamente isso que eu fiz. Neste podcast, vamos conversar com a CEO da Dakini Desenvolvimento Humano, que também é especialista em NR1, Vânia Rigo. Então seja bem-vinda mais uma vez ao PME News, Vânia. E sem perder tempo, vamos direto ao ponto. A nova NR1 trouxe mudanças significativas, né? Quais pontos demandam maior atenção estratégica das empresas? Olá, Sidney, um prazer enorme estar aqui mais uma vez. A pergunta é bem interessante. A atualização da NR1, ela transformou o tema saúde mental em uma questão estratégica e também uma obrigatoriedade legal, a partir do momento que ela incluiu os riscos psicossociais dentro da NR1 que já existia. Mas as empresas precisam compreender que isso vai além de estar na conformidade da lei. Trata-se de proteger o que se tem de mais valioso nas empresas, que são as pessoas. O maior desafio está em integrar o PGR com as políticas de bem-estar, uma liderança saudável, o clima organizacional saudável, sem perder o foco nos resultados. Ignorar essa integração é o mesmo que deixar brechas jurídicas e humanas. O futuro da conformidade passa o quê? Pela gestão emocionalmente inteligente. Eu brinco, falo até, agora é lei, líder emocionalmente inteligente. E quem se antecipa vai sair na frente. E Vânia, quando se afirma que o descumprimento da NR1 pode gerar custos elevados, a que tipos de impactos operacionais e financeiros estamos nos referindo? Os custos invisíveis, Sidney, do descumprimento são hoje mapeados como afastamentos, rotatividade, o passivo trabalhista, que corroem os resultados, diminuem produtividade, comprometem a sustentabilidade do negócio. Além disso, as empresas em desconformidade enfrentam barreiras em licitações, auditorias ligadas à ESG, o que afeta diretamente a sua reputação. Cumprir a NR1 não é custo, acaba sendo um investimento. As organizações que entenderam isso agora serão mais competitivas, atraentes para talentos, para parceiros. Já sobre as penalidades, diretamente falando, alguns conteúdos jurídicos dizem que elas podem começar em torno de R$ 1.800 e elas podem aumentar conforme a gravidade e reincidência, chegando até a interdição da operação de uma empresa. E quais são os erros mais recorrentes observados no processo de adequação das organizações a essa norma? O erro mais comum é tratar a NR1 como um documento burocrático apenas, e não como um processo vivo de gestão dos riscos humanos. Muitos ainda delegam o tema exclusivamente para a área de segurança do trabalho, sem envolver liderança, sem envolver recursos humanos, perdendo a chance de criar uma cultura preventiva. Um outro equívoco é focar apenas em checklists técnicos, ignorando fatores emocionais e comportamentais. A norma exige diagnóstico, monitoramento e plano de ação contínuo, não apenas uma planilha assinada. Adequar-se não é promover uma palestra anual, um janeiro branco ou uma CIPAT pontualmente, e sim manter coerência entre discurso e prática ao longo de todo o ano. De que maneira, Vânia, a NR1 pode ser incorporada à gestão como instrumento de melhoria contínua e fortalecimento da cultura de segurança? A NR1 pode ser o motor de uma verdadeira virada cultural nas empresas. Quando inserida na rotina da gestão, conectada ao PGR, às metas corporativas, à liderança, ela transforma a prevenção em performance.
Ao adotar uma visão de melhoria contínua, a empresa passa a mapear riscos psicossociais como quem mapeia uma oportunidade de inovação. A norma oferece uma estrutura poderosa para medir, ajustar e evoluir os processos de forma sustentável. Integrar a NR1 é investir em liderança emocionalmente inteligente, em equipes saudáveis. Esse é um novo indicador de sucesso corporativo. No passado, algumas empresas somente se preocupavam com isso, mas hoje, por conta da atualização da NR1, todos precisam olhar para esse ponto. E quais ações preventivas as empresas devem priorizar para garantir conformidade e evitar riscos? Essa pergunta também é muito interessante porque muitas empresas, muitos empresários, empreendedores estão patinando no assunto. O primeiro passo é mapear os riscos da empresa. Depois, aplicar um diagnóstico psicossocial confiável. Não é qualquer diagnóstico. Precisa buscar algum que seja recomendado, confiável. Envolver os líderes, o RH e todas as equipes. A partir daí, criar um plano de prevenção contínuo, que une o que? As ações de saúde emocional, fortalecimento de clima, capacitação em liderança emocionalmente inteligente. O monitoramento constante, o diálogo transparente sobre bem-estar também são diferenciais críticos, tá? Agora, a empresa que atua de forma proativa não apenas evita multa, mas ela constrói um ambiente que retém os talentos e impulsiona os resultados. Então, prevenção hoje, Sidney, é sinônimo de competitividade. E quem lidera com consciência vai liderar o futuro. Vânia, como a liderança pode se preparar para atuar de forma emocionalmente inteligente diante dos riscos psicossociais e das novas exigências da NR1? Isso é importante destacar. A liderança acaba sendo o ponto de virada quando falamos em riscos psicossociais e NR1. Não existe conformidade real sem uma liderança emocionalmente inteligente, capaz de reconhecer sinais precoces de desgaste, tanto seu quanto da equipe. Capaz de promover segurança psicológica, sustentar uma conversa difícil com maturidade, sem agressividade, sem humilhação. Então, o primeiro passo é desenvolver consciência, entender como as suas decisões, comunicação, estilo de gestão influenciam diretamente o clima, o engajamento e a saúde emocional das equipes. Depois, é preciso capacitar esses líderes para atuar de forma preventiva e não apenas reativa. Isso significa dominar ferramentas de gestão das emoções, feedback de qualidade, prevenção de conflitos, uma melhor gestão das cargas de trabalho. A liderança preparada sabe equilibrar performance e bem-estar, sabe priorizar sem sobrecarregar e cria rituais de acompanhamento que fortalecem a confiança. No fim, a verdadeira adequação começa pela forma como o líder conduz as pessoas. E esse é o diferencial competitivo que as organizações mais inovadoras já entenderam. Então, é olhar para essa liderança, mas também capacitar as equipes, para que elas deem conta de toda essa parte emocional que elas precisam saber lidar. Vânia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Esse tema é super relevante e toda a atenção envolvendo a NR1 se faz mais do que necessária. Parabéns pela entrevista. Sidney, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de estar alertando tantas empresas, tantos empresários sobre o risco que eles estão correndo a partir do momento que eles não estão tomando ações preventivas sobre os riscos psicossociais. Então, a NR1 não é uma novidade, ela simplesmente foi atualizada, só que a partir de maio as multas vão chegar, como a gente já mencionou, né? Então, precisam tomar ações. Eu atuo nessa área, então é uma das minhas especializações. Vocês me encontram no digital como Vânia Rigo, e até mesmo aqui, através da PME News,
Vocês podem me encontrar através do Sidney e eu tenho soluções, desde participação em CIPAT, palestras de conscientização, como o programa inteiro para fazer com que a sua empresa atenda todas essas demandas da atualização da NR1. Contem comigo. Então é isso, pessoal. Contem com o apoio da Vânia Rigo. Ela é especialista nesse assunto e o momento é agora. Forte abraço a todos. PME News Podcast Entrevista.